Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um programa Movimento dos Discípulos. Estamos aqui com a missão de chamar as pessoas a serem discípulos de Jesus, voltar à palavra e a gente vê a igreja de hoje em dia como era para ser de acordo com o Novo Testamento. O discípulo de Jesus de verdade tem que ter o temor do Senhor na sua vida para ele ser de fato um discípulo e não ser falso. Jesus, como a gente tem citado, diz algumas vezes sobre critérios de ser um discípulo, o que é um discípulo de verdade, e nós entendemos que isso é de extrema importância sermos discípulos de Jesus de verdade, não apenas de fachada. Paulo elogia Timóteo sobre o fato que ele tinha uma fé não fingida, Ele enfatiza a fé não fingida porque tinha um monte de gente com fé fingida. Eu creio e tal, e tentando parecer que tem fé, mas na realidade não vive uma vida de fé de forma nenhuma. Um discípulo de Jesus de verdade, ele tem fé de verdade, ele é legítimo, ele é autêntico, e uma das questões que ele tem que ter na vida dele é o temor do Senhor. Nós vamos ler uma passagem bíblica com uma história que eu não achava que deveria estar na Bíblia a primeira vez que eu li na minha infância. Eu achei meio assim estranho essa história, mas hoje, com olhos espirituais e sabedoria de Deus, lendo a passagem, eu entendo perfeitamente por que isso está aí. Porque é um alerta para a gente sobre atitudes que nós temos que ter como discípulos de Jesus. Então, a passagem que eu me refiro se encontra no livro de Atos, capítulo 5, começando a ler no versículo 1. São vários versículos, então presta atenção na história, porque é bem interessante. Presta atenção nos detalhes, porque depois eu vou comentar a respeito disso. Vamos lá. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então, eu, adolescente, lendo aquela história, achei assim, que coisa louca, né? Assim, cair morto assim e tudo mais. Mas agora, adulto e tempo de convívio no Senhor, como discípulo de Jesus, como homem de Deus, eu consigo enxergar o que está por trás disso. A questão de cair grande temor no povo e o motivo da morte do casal não tem nada a ver com a oferta, tá? E nem no fato que eles deram parte do valor da venda de terreno. Isso não é o problema. O problema foi no momento que eles acharam que eles podiam mentir à igreja e ao Espírito Santo. Que aí eles faltaram o temor do Senhor na vida deles. Entendeu o raciocínio? Então assim, Pedro deixa claro isso. Diz: o dinheiro era seu, você não tinha que doar, você não é obrigado a doar. Deus não força você a dar. Você dá de gratidão a Deus pelo princípio de investimento e ciclo de bênção. Tem princípios para você dar, porque você acredita em valores eternos, você quer a bênção de Deus, então você contribui, tá certo?
mas você não é obrigado a ter que contribuir um certo valor. Pedro está dizendo, você podia, sim, contribuir uma parte, o dinheiro todo, a escolha era sua, você tem livre-arbítrio. Isso não é o problema, Deus não ia te castigar, mesmo se você for ganancioso, você fica com o teu dinheiro todo, não dá nada, você vai deixar de ser abençoado, mas não vai ser julgado por isso, é diferente. Você deixa de receber bênção, mas você não vai ser julgado por isso. O problema, então, não é em não ter dado dinheiro ou em ter dado uma parte do dinheiro, porque era deles, como Pedro diz. O problema era em acharem que podiam enganar o Espírito de Deus e a Igreja do Senhor. E por isso que eles caíram mortos, por causa o juízo veio porque ele mentia a Deus. Mas eu te pergunto, todo mundo que está dizendo que é discípulo de Jesus hoje tem esse temor do Senhor? Ou não tem um monte de gente enganando também? Fachada, fingindo que é uma coisa e por trás sendo outra. Então, quando caiu morto Ananias e Safira, bateu um grande temor em toda a igreja, e esse grande temor que bateu em toda a igreja produziu frutos bons, porque diz que o grande temor caiu na igreja, em seguida a essa passagem disse que Deus usava os apóstolos para fazer grandes maravilhas e milagres no meio do povo. Então teve grande manifestação do poder de Deus quando havia grande temor do Senhor na vida das pessoas. Bem, pessoal, nosso tempo está acabando no ensino de hoje. Nós vamos continuar, nós estamos aí diariamente com o ensino da palavra, no movimento dos discípulos. Ajuda a gente a contar para as outras pessoas sobre esse ministério, sobre esse projeto, que eles possam estar acompanhando, orando pela gente, porque o inimigo está furioso, mas a vitória é nossa em Jesus Cristo.